Em sua 22ª edição, o Congresso Brasileiro de Economia foi realizado aqui em Belo Horizonte. A capital de Minas Gerais recebeu entre os dias 6 e 8 de setembro grandes nomes da economia brasileira e de contexto internacional. E o local escolhido não poderia ser outro, o Minas Centro. Por aqui, ambiente democrático. 1.174 congressistas puderam conferir de perto uma grande variedade de palestras, mesas de debates, minicursos e várias outras opções para agregar conhecimento. A programação também contou com um fórum das mulheres economistas, destacando o protagonismo feminino. A organização foi do Corecon-MG, Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, e do COFECOM, Conselho Federal de Economia. O tema principal: desenvolvimento econômico, justiça social e democracia, bases para um Brasil contemporâneo. Júlio Miragaia, presidente do COFECOM, destacou a qualidade dos debates e classificou como um dos melhores congressos de economia já realizados. Tivemos aqui a participação de ilustres economistas no Brasil, nas mais diversas áreas, da academia, do setor privado, do setor público. E é isso que a gente quer, é isso que a gente prestigia, esse debate franco, esse debate aberto, que resulte efetivamente em propostas das entidades economistas para a sociedade. A marca desse congresso aqui do 22º CBE foi a qualidade do debate. Nós, economistas, sabemos o que está em jogo. Sabemos quais são os problemas, vamos partir para resolvê-los. Minha participação na abertura desse grande e, se quisermos fazer dele inesquecível congresso, tem sim uma finalidade provocativa. Acredito que os economistas podem e devem contribuir muito, mas muito mais por esse país. Me enche de esperança quando jovens economistas nos procuram para propor ideias. Meu olhar sorri quando vejo os exemplos de uma história percorrida e batalhas vencidas. E realmente o que não faltou foi debate da mais alta qualidade. Dezenas de temas importantes para a situação econômica do país foram discutidos. O economista, ele pensa, ele analisa, mas ele é bom para ele se submeter as suas opiniões ao crivo alheio. Você pode estar errado, entendeu? E outra coisa, também se você acha que está certo, você tenta convencer as pessoas. Eu trago aqui as minhas ideias e vou ver se elas estão corretas ou não, e vou aprender também com os outros, né? Para mim, o mais importante do Congresso é a juventude estar presente. A juventude assistindo o debate de ideias, recebendo experiências de 30, 40 anos numa cápsula. O debate entre direita e esquerda em economia é muito acirrado. Então é importante haver essa desmistificação. Você sabe que os dois estão errados e a virtude está no meio e a molecada tem que aprender isso. Esse congresso, eu acho que ele pode dar um balanço assim, né? Digamos, uma chacoalhada no tempo popular, no sentido de que pode-se e deve-se fazer muita coisa em função da participação do estudante, do economista ou do estudante de economia nas questões fundamentais da economia brasileira. Durante os 3 dias, a movimentação no evento foi intensa. As salas onde foram realizadas as mesas de debates estavam deste jeito, lotadas. Teve gente que precisou até dar uma improvisada para participar. Um dos debates com maior demanda foi com o tema O Mercado de Trabalho do Economista. Eu acho que esse mercado de trabalho ele tem características muito próprias. Uma delas é exatamente isso, é que você passou a trabalhar num mercado muito competitivo, porque muitas profissões passaram a ter uma formação não muito diferenciada ou inúmeras atividades passaram a exigir a ação concomitante, paralelo, de profissionais de diferentes áreas. Então, com isso, você teve aquilo que se chama compartilhamento. Agora, existe o problema específico da crise, né? Ou seja, a crise econômica afeta os empregos de modo geral e afeta também profundamente o emprego do economista. Outro grande nome presente na mesa foi Gessner Oliveira.
O professor da FGV falou para uma sala completamente lotada sobre a atual situação do mercado de trabalho na área da economia. O economista como profissional enfrenta a mesma dificuldade que várias outras categorias de profissionais, então o economista também sente a crise. Mas o economista tem uma característica muito interessante que deve ser explorada e que aqui a gente procurou discutir, que é a versatilidade, a capacidade de dialogar com diferentes áreas, a capacidade de trazer soluções, né? E o que as empresas precisam na crise é a solução. E com essa versatilidade, com esse instrumental, o economista pode ajudar a sociedade e ajudar a si próprio encontrando emprego. A abertura oficial do evento foi marcada por homenagens e uma palestra internacional. O governador Fernando Pimentel recebeu uma placa de presidente de honra do Congresso. A nossa profissão é para construir um país feliz, um país esperançoso, sair do território da desesperança e do medo e cruzar de novo a fronteira do sonho e da prosperidade. Uma das homenageadas foi a professora Maria da Conceição Tavares, economista de Portugal, naturalizada brasileira e que fez história por aqui. Lutou incansavelmente pelo desenvolvimento do país. Já a palestra ficou por conta de Roberto Frenkel, professor honorário da Universidade de Buenos Aires e pesquisador no Centro de Estudos e Sociedade. A discussão ficou por conta do tema: a relação entre câmbio real competitivo e seus efeitos sobre inflação e salários reais. Durante os 3 dias foram oferecidos minicursos com variados temas, como os novos paradigmas da indústria financeira, transformando ideias em sonhos, em projetos executivos, e criatividade e economia criativa, entre muitos outros. Quem aproveitou as oportunidades do Congresso foram os estudantes de economia. Universitários de todos os cantos do Brasil vieram para o encontro e viram no Congresso a possibilidade de ampliar horizontes. Eu acredito que a gente entra na faculdade meio que imaturo, sem saber se é isso mesmo que a gente quer. Então, assim, com o Congresso, você vê as experiências de profissionais que já estão há muito tempo no mercado e vai agregar conhecimento para a gente. Então, acho que é super importante, principalmente quem estuda economia, saber o que está sendo discutido e contribuir também para a evolução do país. Hoje em dia a gente vê dentro da faculdade, às vezes, as pessoas com a cabeça muito fechada. Então eu acho que esses congressos, a gente conversa com pessoas com pensamentos diferentes e a gente se abre para isso, a gente acaba também instaurando aí esse bichinho da curiosidade. Isso acaba fazendo muita diferença, né? No futuro, principalmente. Para a gente que está estudando, nossa, é uma coisa assim muito grande, né? Um incentivo, um gatilho. A temática desse ano, ela contempla muito desenvolvimento econômico e eu vejo que é uma temática bastante importante para essa época que a gente está vivendo, né? Agora de crise, tratar sobre pontos onde a gente pode realmente trazer o desenvolvimento econômico para o país. Mas universitários de outras disciplinas também participaram e tiveram uma experiência muito positiva, como os estudantes de jornalismo da PUC Minas. Coincidiu de justamente no meio da disciplina, né, e casou numa semana em que você tem um feriado e tal, de a gente organizar dentro da disciplina com uns 37 a 40 alunos, né, fazer uma divisão para que seja feita a cobertura do Congresso. E eu acho que o maior desafio para o jornalista que cobre economia é interpretar, né, o cenário econômico para um público maior. E por falar em jornalismo, essa foi a pauta de debates no Congresso, onde foi discutido o papel do jornalismo econômico diante do cenário brasileiro. Olha, eu acho que o jornalismo econômico tem que cumprir um papel importante, porque o jornalista econômico, ele não é um gerador de informação. Ele tem a responsabilidade de captar informações, buscar a informação, a mudança de vento, a mudança de tendência e a gente, ao mesmo tempo, colocando isso na mídia, ao seu público. É sempre um desafio muito grande você tratar questões complexas que, em última instância, vão afetar cada uma das pessoas. Aqui eu vi duas coisas muito interessantes, né? Um foi a diversidade e pluralidade, você ter pessoas de pensamento diferente, conversando civilizadamente, e o outro foi pelo fato de vocês darem muita atenção aos temas setoriais e trazerem também economistas que tiveram muito destaque nos anos 90, porque você teve uma mudança geracional que não fez bem para a economia em termos de imprensa.
Porque surge o economista de mercado com uma visão muito particular de mercado e vocês trouxeram aqui os velhos economistas com uma visão muito mais sólida e mais sistêmica de economia. A conscientização ambiental também foi uma preocupação dos organizadores do Congresso Brasileiro de Economia. Durante o evento, foram doadas mais de 240 mudas e a captação do carbono foi vendida simbolicamente para repasse do valor arrecadado à Asmari, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte. A preocupação dos organizadores do Congresso vai muito além do que a economia. O evento tem um compromisso muito forte com o meio ambiente. Fazendo isso, nós queremos dar um exemplo para a sociedade. A economia precisa evoluir, precisa marcar pela sustentabilidade, ser uma economia mais ambiental, mais justa socialmente. É isso que é uma economia moderna, né? Um mercado moderno que seja capaz de vencer os problemas e que cada um assuma as suas responsabilidades. Nós estamos assumindo nossa responsabilidade ambiental. Em um congresso onde o principal assunto são os números, teve espaço também para as letras. No Congresso, teve espaço especial para comemorar os 200 anos da publicação da obra Princípios de Economia, Política e Tributação, de David Ricardo, e os 150 anos da publicação do volume 1 de O Capital, de Karl Marx, duas das obras mais importantes da história da economia. Eu considero O Capital o livro mais importante da nossa época, do nosso tempo. Em que sentido? Não porque ele tenha dado todas as respostas, que seja infalível, né? Que seja perfeito, mas porque, na verdade, ele aborda as questões fundamentais do nosso tempo. É um livro que ajuda a pensar a respeito do capitalismo naquilo que ele tem de essencial. E, sobretudo, no momento de crise, né? Então, o Marx é o autor fundamental para entender esse conjunto de determinações que leva ao que o capitalismo produza desequilíbrios ambientais, desigualdades sociais, precarização do trabalho, imperialismo, né? Tudo isso são manifestações do capitalismo. E o Marx se propôs a fazer isso e o livro dele continua nos respondendo questões relativas a isso. O professor da PUC São Paulo, Ladislau Daumbor, também lançou sua obra A Era do Capital Improdutivo. Quando a gente pensa que no mundo temos 1% das famílias mais ricas que controlam mais patrimônio do que os 99% seguintes, isso é simplesmente explosivo, isso não se sustenta. E esse livro ajuda a colocar, digamos, quais são as principais pesquisas e as principais propostas para as transformações que a gente tem que fazer. Com tantos economistas renomados no Congresso, quem conseguiu chamar a atenção foram os jovens, que participaram em número expressivo. Pela primeira vez, né, nos nossos congressos, os estudantes foram mais numerosos que os profissionais. E quando a gente vê essa participação efusiva dos jovens nesse CBE, nos dá muita esperança, né? Então isso talvez tenha sido uma outra marca desse congresso. Eu destacaria, além da alta qualidade técnica dos debates, essa participação majoritária dos estudantes de economia, né? Repito, pela primeira vez os jovens foram maioria no CBE. Os universitários participaram de forma marcante no Congresso, competindo em uma gincana organizado pelo COFECOM, com apoio do Corecon MG. E ao final do evento, foi anunciada a criação do Corecon Acadêmico de Minas Gerais. Nesse momento, eu declaro criado, dentro do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, o Conselho Regional de Economia Acadêmico de Minas Gerais, com todos os estudantes de economia participando ativamente. A cerimônia de encerramento foi marcada também por premiações. Também durante a cerimônia de encerramento, o presidente do COFECOM leu a Carta de Belo Horizonte, documento técnico que foi aprovada pelos congressistas e palestrantes. Para fechar com chave de ouro, o cantor e compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, marcou presença no evento com grandes canções.
O show animou os congressistas que já pensam no próximo espetáculo, o 23º Congresso Brasileiro de Economia, que já tem local marcado. Vai acontecer em 2019, em Florianópolis, no sul do país. Teu sorriso é o que eles temem, negro.